Questões de uma mesma habilidade de nivelamento fácil, se acertadas, te possibilitam acertar outras. Mas como você acerta questões difíceis errando questões fáceis da mesma habilidade? Quer adivinhar? Quer chutar? Qual desses participantes tem maior pontuação? Os dois acertaram o mesmo número de questão. Pois bem, é o participante A. O participante A ficou com proficiência 480, enquanto o participante B ficou com proficiência 310. Por quê? Porque existe mais coerência nas respostas do participante A do que no participante B. Então, eu escutei muito falar por aí coisas erradas do tipo, as questões mais difíceis são as mais importantes. Não faz sentido algum você acertar questões mais difíceis errando questões fáceis da mesma habilidade. Isso não é pedagogicamente coerente. Sobre a correção subjetiva da redação, eu só tenho uma dica. Acompanhe o seu professor de redação. Não é saber fazer uma redação. Isso a gente parte do pressuposto que você sabe. É você saber fazer uma redação boa, num tempo curto e saber fazer a redação que o Enem quer, que o INEP quer, tá? Porque o parâmetro de correção da redação do Enem é bem subjetivo. Converse melhor com o seu professor de redação. Agora, eu queria discutir também o peso das provas. O Exame Nacional do Ensino Médio, além de ser um exame para avaliar o ensino médio, a gente está falando aqui de mais como um vestibular. É um grande vestibular, o maior do país. E você, quando vai fazer essa prova, você ainda não se inscreveu na universidade. Então você ainda tem opções na sua cabeça, opções de curso, opções de universidade. Espero que você, já definindo isso, saiba que as suas provas têm pesos diferentes. Vamos deixar aqui, por exemplo, os pesos do edital da UFRJ do ano passado, porque esse ano a UFRJ ainda não liberou o edital. Olha como é que os pesos são diferenciados. Para a medicina, por exemplo, olha lá, a redação tem peso 3. Aliás, a redação tem peso 3 para todos os cursos da UFRJ. E você tem um mínimo para fazer, tá? Menos de 300 você está eliminado. Qualquer curso você não entra com menos de 300. Já, por exemplo, para os cursos de engenharia, a matemática tem peso 4, maior que o da redação. Por exemplo, os cursos a engenharia, ciência da natureza, no curso de engenharia também tem peso 4. Repare, por exemplo, no curso de direito, linguagens tem peso 3. Então, gente, é óbvio que você vai levar isso em consideração na hora de fazer a prova. Mesmo você não tendo definido qual é o seu curso ou qual é a sua universidade, os pesos de cada prova são importantes na hora de você fazer a prova. Lembrando, quando você muda de universidade, mesmo mantendo o curso, esses pesos podem mudar. Aí é fundamental que você acompanhe o edital de cada universidade. Eles vão ser liberados em breve. Bom, com base em todas essas informações, algumas inclusive muito estatísticas, não vale a pena você entrar nisso, a gente tem que criar a estratégia para fazer uma boa prova. Primeira coisa, como ler as questões do Enem. É fundamental que você faça 3 tipos de leitura nessa prova. Primeiro, a leitura de reconhecimento. Aquilo que a gente chama de bater de olho. Você bate os olhos na questão e já sabe o que é para fazer, já sabe mais ou menos qual é o assunto. Olha, eu costumo dizer que questões fáceis são resolvidas assim. Não estou dizendo que você não vai ler a questão. Às vezes a questão é até grande, mas você bate o olho, o grande na questão são os itens. Então você bate o olho e já resolve a questão. Segundo, as questões que demandam leitura interpretativa. É óbvio que essa primeira leitura de reconhecimento, se você bater o olho e não identificar o assunto, não identificar como fazer, você vai passar para a leitura interpretativa, tá? Essa é uma leitura que você resolve geralmente questões intermediárias, elas são mais resolvidas assim. A maior parte das questões do Enem será resolvida com esse tipo de leitura, a interpretativa. E em terceiro, uma leitura crítica, mas essa você vai deixar para o final da prova. A leitura crítica, ela só vai ser feita quando a leitura de reconhecimento e a interpretativa não for suficiente para resolver aquela questão. Não serão todas as questões do Enem que serão feitas por esse tipo de leitura. Com certeza elas são questões difíceis. Vamos lembrar que no Enem, o nível de dificuldade às vezes é dado não pelo conteúdo, mas pelo letramento da questão. Bom, e como é que fica a estratégia para os 2 dias do Enem? Em cada dia, você vai começar pela prova que tem maior peso na sua escolha de curso ou universidade. Mesmo que você mude isso depois, comece por essa prova, tá legal? Não estou dizendo para você deixar a outra prova em branco, mas você vai começar rapidamente pela prova que tem maior peso na sua escolha de curso ou universidade. No domingo, uma exceção, comece sempre pela redação. Não importa qual o seu curso, a redação tem que ser feita no início e, gente, a parte mais importante, ela tem que ser feita em 1 hora. Sugestão para você e para o seu professor de redação.
Comece a anotar do lado das redações feitas no seu colégio, no seu curso, em quanto tempo você está fazendo. Vai reduzindo esse tempo. Aumente sua nota e reduza o tempo. Se na véspera do Enem você tiver com 1 hora e 10, tá bom. Você está preparado para fazer a redação no tempo hábil do Enem. Redação do Enem, repita comigo, em 1 hora. Ok? Como fazer as questões, as 90 questões de cada dia? Naquela ordem de leitura que eu já citei. Primeiro com leitura rápida de reconhecimento, depois com leitura interpretativa e por último demandando mais tempo com a leitura crítica. Mesmo assim, algumas questões ficarão em branco. Essas são as questões que você vai chutar. Só que, gente, vamos combinar? Tomara que sejam poucas e esse chute vai demandar muito pouco. No máximo uns 5 minutos. Você volta e chuta aquilo que você não conseguiu fazer. Marcação de cartão resposta, sempre no final. Qualquer estratégia que te diga marca durante, marca antes, não existe. Marcação de cartão resposta é sempre no final. Vamos fazer uma contagem bem rápida aqui do tempo. Você tem 1 hora para fazer a redação. Isso na prova de domingo, tá? Você tem 5 horas e meia nessa prova de domingo. Você tem 1 hora para fazer a redação. Depois você vai resolver as questões fáceis, aquela com leitura dinâmica, e mais ou menos 1 hora você vai terminar essa prova toda, 90 questões e voltar. Já gastamos 2 horas. Depois, com mais ou menos 2 horas, você vai fazer a maior parte da prova, que são as questões intermediárias, aquelas que requerem uma leitura interpretativa. Depois você volta e faz as questões difíceis, vai gastando mais 1 hora. 5 minutinhos chutando e o cartão resposta marca-se no final. Aviso, eu sempre brinco com isso. Quem marca o cartão resposta é outra pessoa. Não é você que fez a prova, é outra pessoa. Você vai fingir que é outra pessoa. Você vai pegar o seu cartão resposta e vai só marcar, não vai ler mais a prova. Marcar do tipo 1A, 2C, 3D, 4B, sem ler a prova. Não volte mais atrás daquilo que você já marcou. O que tinha que ser chutado, já foi chutado. Não se chuta durante o cartão resposta. A chance de errar é muito grande. E vamos lembrar que um cartão resposta com 90 questões, qualquer errinho pode atrapalhar as questões que vêm depois. Bom, esse é um resumo das estratégias para o Enem. Sugestão: teste desde já essas estratégias nos simulados. Aqui no Gênios nós vamos fazer 3 simulados Enem completo, com 180 questões e redação até a prova. Teste no simulado. Perceba como é que você vai melhorar a sua proficiência se você seguir essas dicas que a gente está dando aqui. Tá legal? Sucesso, gente. Um abraço.